Vamos para o intervalo, mas na volta a gente vai falar sobre a civilização maia. Tem gente que acredita que os maias eram, na verdade, seres de outro planeta. Será que isso era uma verdade ou não? Pelo menos eles entendiam, mas muito, de astrologia, de astronomia e conseguiam ter um cálculo que hoje em dia a gente segue. O ano não tem 365 dias? Tudo começou, ó, lá com eles. Em 2 minutos a gente conta essa história. Até já. E os maias, no seu tempo, né, sem dúvida nenhuma, construíram assim templos, pirâmides, monumentos sensacionais. E uma coisa que chama a atenção, como você mesmo disse, é a questão da astronomia maia, né? É inacreditável pensar o desenvolvimento astronômico desse povo no momento histórico que eles desenvolveram. Né? Porque nós temos um período que nós chamamos de clássico, que vai mais ou menos do ano 200, 250 depois de Cristo até 900 depois de Cristo. E foi o apogeu da civilização. Foi o momento, o ápice dessa civilização. E a astronomia, naquele mesmo momento, na Europa, estava completamente diferente. Então, né? como que eles tinham aquela ideia? É impressionante. É impressionante. Até a forma de contar os dias, o calendário maia, Sim. Isso datado de 3000 a.C.? Nós temos algumas divergências em relação a esse suposto ano zero, né? Então, alguns defendem 3113, 3111... Antes de Cristo. Antes de Cristo, que seria o início de um calendário, que é o de conta longa, que vai levar 5.125 anos, que vai terminar agora em 2012 e... Claro que nós acreditamos que aí começa um novo ciclo de 5.125 anos. Falando nisso, os maias, eles conseguiam prever algumas coisas seguindo esse calendário. Tá. Então, algumas coisas aconteceram no mundo hoje que lá naquela época eles conseguiam prever. Mas de que jeito eles faziam essas previsões? Bom, eu posso afirmar que o povo maia era um povo ritual. Então, toda a civilização, toda a organização política, social, econômica, militar, ela partia de um pressuposto religioso. Então, essa civilização era um povo ritual. E todos os rituais tinham sentido. E muitos desses rituais, a proposta era produzir profecias. E claro que isso pautado em calendários, que os principais eram Tzolk'in e Rabi, né, que são circulares. Esse de conta longa que nós dissemos, ele tem um sentido linear, que ele vai ter um reinício, mas era um povo ritual. Então eles tinham isso no cotidiano de toda a civilização. E desses rituais tinham algumas ofertas aos deuses, que hoje em dia a gente dificilmente conseguiria aceitar uma situação dessa, mas naquele contexto deles isso era aceitável e permitido. Quer dizer, eles faziam sacrifícios de deuses, né? Para os deuses. Para os deuses. Até é importante essa pergunta para que eu possa esclarecer. Não significa que nós concordamos com os rituais e os sacrifícios. É claro que não, né? Ainda mais numa proposta humanista, que eu acho que o que a humanidade hoje tem que lutar, mas não tem como julgar isso, porque é um outro momento histórico, uma outra cultura, né? Uma outra civilização. E para compreender essa outra cultura, nós temos que entender todo o processo dela para poder avaliar, analisar e etc. E é interessante dizer o seguinte, que esses rituais de sacrifício ou qualquer outro para os deuses, né, era mais ou menos se assemelhar aos deuses. Porque os deuses construíram a terra e o homem partindo do sacrifício. Então eles cederam o sangue deles para a criação dos homens. A palavra que eles usavam é a sangria, para vivificar a terra, para essa terra brotar, para que dela venha a vida, né? Como os deuses fizeram na criação da humanidade. Então, quer dizer, no momento do sacrifício, eles simplesmente estavam retornando aos deuses aquilo que os deuses tinham presenteado. Por eles. Seria, mais ou menos não é essa... maldade, seguindo esse princípio, esse pensamento. É mais ou menos assim, é uma lógica filosófica diferente da nossa. Né? É uma lógica, que, obviamente, que não é aceitável sobre a perspectiva que eu acabei de dizer, humanista, aquilo que a gente acredita, mas o viés de construção social desse povo era esse. E nesses sacrifícios, a gente tinha algumas situações complexas e complicadas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, tinha uma região lá em Chichén Itzá que tinha
Era uma arena, né? Se tinha um jogo de pelotas. Bola. Isso. Que não se jogava nem com a mão nem com os pés. Ombros, o tórax, né? E essa parte da perna, que é a coxa. E esse jogo ele tinha um sentido ritualístico. Por quê? O que era a bola? A bola era uma bola de látex, né? O movimento da bola, ela reproduzia, na verdade, os movimentos do astro. E uma coisa mais interessante, o jogo, na verdade, era a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, era a luta que a sociedade em si e a humanidade propõe no dia a dia. Então, esse jogo, na verdade, que era um jogo ritual, um jogo sagrado para essa civilização, tinha esse caráter religioso, que na verdade era a luta entre o ponto positivo e negativo, e a reprodução do movimento da bola, dos astros, que para eles era tão sagrado. Mas só tinha um acontecimento, né? Quer dizer, quem perdia... O técnico, vamos chamar assim, não era capitão, o capitão, era degolado. Viu, Kátia? Inclusive, em alguns casos, o capitão da equipe vencedora também era sacrificado em alguns casos. Por quê? Por quê? Em épocas de guerra entre as cidades e estados, porque é importante ressaltar o seguinte, os maias, eles não foram um império unificado. Eles tiveram várias cidades importantes, ligas importantes, compostas por cidades-estado. Cidades que tinham autonomia política, econômica e etc. Como o mundo grego, que é mais fácil de entender essa ideia. E dentro desse jogo político, de guerras inclusive, o capitão da equipe vencedora às vezes era sacrificado porque ele era um cara digno de ser oferecido a Shekmal, que era o deus da guerra, e assim fortalecer aquela cidade-estado em uma guerra, em uma situação belicosa. Então, essa era a ideia. Então, em alguns casos, também acontecia dessa forma. A gente está vendo essa foto que retrata bem uma boa parte dessa história que a gente está falando da cidade. Isso. E eram bem distantes um lugar do outro. Era justamente para ter espaço para a população circular? Para rituais, porque essas pirâmides, na verdade, é o jogo de bola. Aí é o estádio onde aconteceu o jogo de bola. A anterior foi a pirâmide de Kukulkan, né, ou El Castillo. E é importante dizer que essas áreas, porque grandes rituais aconteciam e toda a população vinha para participar desses rituais. E é da Guatemala, que vai Guatemala, da onde? Honduras, Belize, né? E depois sobe para o México, mais ou menos de Chiapas. Em Oaxaca você também tem a região de Monte Albán, aí desce até a península ali em Cancún, na península do Yucatán. Quer dizer, então vinham maias de todas essas regiões, ficava lotado. Isso, essa cidade que nós estamos mostrando, aí é o templo, um observatório astronômico, que é o Caracol. Né? Essa cidade era uma cidade importante, né, dentro da região ali de Mayapã, da Liga, e essa cidade ela já tem influência tolteca, ela não é maia pura. Ah, não? Não, tanto é que você vê alguns templos, algumas construções, que você observa influência tolteca, que é o pessoal, são povos que vieram do norte e que submeteram os maias no período pós-clássico, que é a partir do ano 900. E que influência é essa que a gente consegue ver? Olha, você consegue ver, por exemplo, a presença muito forte da serpente emplumada, que é Kukulkan. Que até tem aqui na base da pirâmide, que né? você tem, que no caso dos astecas, que influenciaram os astecas, é Quetzalcoatl. Então você tem na construção, na arquitetura sagrada, porque para os maias tudo era sagrado e a arquitetura era a manifestação objetiva da superação humana, né, do materialismo, é uma coisa inclusive muito profunda na análise, né? Você observa isso na região de Chichén Itzá. Né? A gente está falando aqui de um povo antiquíssimo, mas que tinha uma noção de arquitetura também absurda. Sensacional. Como você consegue montar um monumento como esse, só com pedras, sendo que não tinha trator, monk, nada? Roda, os maias não usavam a roda. Não usavam nada disso. Como e olha que interessante, o calendário circular, o pensamento filosófico circular, toda a ideia de vida e morte circular, mas eles não usavam a roda. Então, como conseguiam fazer esses monumentos? Para poder transportar essas rochas, assentar. Né? Eles usavam uma argamassa, que inclusive há um debate sobre o colapso da civilização, que essa argamassa, só para dar uma ideia do que era isso, para fazer uma escala de uma pirâmide, derrubava-se mais ou menos 25 árvores para queimar essa madeira e produzir a argamassa necessária para isso. Então, talvez o desmatamento, crises ambientais, está totalmente ligado ao colapso. Essa é uma foto que foi tirada de cima de Chichén Itzá. Antigamente se podia subir. Agora não Hoje mais. não mais. E é extremamente íngreme. Você de pé, você cai e se arrebenta. Muita gente diz que morreu ali assim. Teve gente que já, muitos acidentes, inclusive por conta disso, né?
que eles fecharam. Hoje você não tem mais como entrar, nem muito menos como subir a pirâmide. E é muito interessante, a gente tem uma réplica dela aqui. Sim. Ela tem quatro escadarias, né? Sim. 4, eu posso explicar aqui? Pode. Então, eu acho que até é melhor eu pegar na mão. Bom, então aqui eu tenho a pirâmide, 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Os maias, eles dominavam uma técnica sensacional, que é o seguinte: eles sabiam que o norte magnético não é o mesmo do norte geográfico. Então, essa pirâmide, é o conhecimento astronômico que eles tinham. Que absurdo. Então, essa pirâmide, ela está assentada para o norte geográfico e não magnético. Sendo assim, ela tem. Então, para eu poder explicar o que vem depois. Ela é um calendário. Então, nós temos 4 lados, norte, sul, leste e oeste, 91 degraus de cada lado, vezes 4, 364. Mais essa parte, que é a câmera central, principal dela, 365. Um calendário que é o RAB. Os dias do ano. Os dias. Aqui nós temos um fenômeno no equinócio, que quando o Sol está a pino, você, por essa lateral, vai refletir a imagem de uma serpente, né, em imagem, que vai terminar exatamente na boca da serpente. Quer dizer, é como se você tivesse uma serpente inteira aqui. Em movimento. Né? E isso só pode ocorrer partindo de muito conhecimento astronômico, de muita observação, né, do movimento do planeta em relação ao Sol, a si próprio, essa diferença do norte magnético para o geográfico, o conhecimento do zero que os maias já tinham. Mas e por que um formato piramidal? Bom, a questão piramidal, é muito interessante essa pergunta, porque isso está no mundo inteiro. No Egito. Parece que é algo meio que inconsciente coletivo, né? O ser humano, ele tem essa necessidade. Porque nessa época não se tinha contato, como se tem hoje. O mundo não é globalizado, né? Como jeito. hoje. Então, a pirâmide para os maias tinha não só um sentido de eternidade, como também tinha um sentido... É como se fosse, na verdade, aqui é um templo que vai abrigar a alma de alguém que foi muito importante. Então, ela tinha um sentido sagrado no pós-vida para eles. Era como se fosse, sem dúvida nenhuma, um abrigo, um local especial para quando eles passassem para o outro lado. Um santuário. Um santuário, um lugar sagrado. Na nossa cultura, se a gente parar para pensar o que é o cemitério, enfim... É um momento para você, é um descanso, né? E é um momento que é um local a ser respeitado. E a pirâmide, ela agrega isso, né? Porque na pirâmide vai ter toda uma convergência para dentro dela, né? Então aquela pessoa está recebendo essa convergência. Eles também gostavam de retratar o dia a dia. Os hieróglifos, a gente percebe justamente isso. Quer dizer, o cotidiano do Maia era marcado ali, quer dizer, como se fosse um livro. Sim. A escrita maia, nós entendemos que era a mais desenvolvida das Américas. Foi a escrita mais elaborada. Essas imagens é de Bonampak, são os murais de Bonampak. É o interior de um templo lá. E colorido. Sim, o azul dessa maia. Forma. O azul maia, ele é impressionante, porque ele não desbota. Tanto é que tem químicos estudando essa pigmentação em Bonampak, justamente para chegar nessa dosagem aí, né? Estamos falando, volto a lembrar, 3.000 anos antes de Cristo, que foram feitas essas pinturas e que depois desse tempo todo não teve um desbotamento, Sim, não, um bolor nem nada que alterasse, né? Sem dúvida.